Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Késia. Hoje nós estudaremos Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 7, que é a carta à igreja de Éfeso. Então, todas essas igrejas realmente existiram. Eram igrejas reais e as cartas eram realmente para adereçando os problemas e encorajando a cada uma. Mas elas também representam tipos de igrejas que existiu durante toda a história da igreja, da cristandade. Inclusive, atualmente, nós encontramos igrejas que têm essas características e que têm esse tipo de problema. Portanto, a mensagem era para aquelas igrejas, mas também para nós, porque nós encontramos igrejas assim, nós muitas vezes nos encaixamos em alguma coisa que Jesus falou aqui, e isso é para correção. Jesus tem sempre uma palavra para nos ajudar a nos arrependermos, é uma exortação à igreja do Senhor. Então, Éfeso foi fundada não pelo apóstolo Paulo, mas recebeu o ministério do apóstolo Paulo por 3 anos. Foi ensinada, foi guiada pelo próprio apóstolo Paulo durante 3 anos, mas foi fundada por Priscila e Áquila e depois Apolo, que também se juntou a Priscila e Áquila. E esses 3 prepararam o terreno para quando o apóstolo Paulo foi para Éfeso e fez, orientou melhor e dirigiu, né, foi o pastor, vamos dizer assim, o líder de Éfeso por mais ou menos 3 anos. É a mesma igreja para o qual ele escreve a carta de Efésios, aos Efésios. É a mesma igreja. Só tinha essa igreja em Éfeso. As outras igrejas que nós vemos citadas em Apocalipse, elas não há certeza, mas deduz-se que elas foram como filhas de Éfeso, elas surgiram a partir da igreja de Éfeso. Então, a igreja de Éfeso era a mais proeminente. E todas elas eram como que filhas de Éfeso. No versículo 1 do capítulo 2, então, nós vemos quem é o correspondente, quem é que está escrevendo essa carta. Que, como nós vimos no capítulo 1, quem escreve é Cristo. E ele diz que tem em sua destra, ou seja, sua mão direita, as 7 estrelas. No capítulo 1, ele se refere aos líderes cristãos como os anjos das igrejas. Eu, inclusive, expliquei que, no caso, essa palavra anjo significa mensageiro. Então, seriam os mensageiros das igrejas. E aqui ele se refere aos líderes como estrelas. Isso indica que Jesus tem autoridade sobre os pastores. Os pastores são servos do Senhor
e estão debaixo da autoridade de Cristo. Ele também, Cristo, anda no meio da igreja, examinando e corrigindo os seus servos. E a igreja como um corpo. No versículo 2, nós vemos para quem a carta é destinada, que é a igreja em Éfeso. Então, provavelmente na sua segunda viagem missionária, Paulo fez uma rápida parada em Éfeso, e na terceira viagem missionária ele ficou mais tempo, ficou em torno de 3 anos. Timóteo também foi um dos que pastorearam Éfeso. E no final antes um pouco de ir preso, João também liderou Éfeso. E foi lá que ele foi preso e exilado em Patmos. Na época do apóstolo Paulo, muitos se converteram e traziam os livros de feitiçaria e suas imagens para serem queimados. Por conta do número de convertidos, a economia de Éfeso, que girava em torno da idolatria e do culto à deusa Diana, essa economia sofreu um baque, porque por causa das conversões, eles viviam viviam da idolatria, e isso sofreu um baque porque os cristãos naturalmente não faziam mais aquilo. Um filósofo grego chamado Heráclito dizia que ninguém poderia morar em Éfeso sem chorar pela imoralidade da cidade, para vocês verem o quanto era difícil morar em Éfeso. Imagine sendo cristão. No versículo 2, Jesus fala o que é bom na igreja. O trabalho, ou seja, eles evangelizavam, cuidavam dos necessitados, etc. Eles eram pacientes na tribulação, perseveravam na palavra, permaneciam fiéis ao Senhor, tinham discernimento espiritual. Por que eu digo isso? Porque eles colocavam à prova os falsos pastores, desmascarando as mentiras. Eles perseveravam pelo nome de Jesus, diz no versículo 3. Ou seja, o mais nobre das causas, dos motivos. No versículo 6, Jesus também elogia porque, ao contrário da igreja em Pérgamo, eles não apoiaram os nicolaítas. Bem, quem eram os nicolaítas? O que significa isso? Os nicolaítas, na verdade, não se sabe bem quem eram esses hereges, da onde vinha. Alguns dizem que Nicolau, se você for lá em Atos, capítulo 6, versículo 5, você vai ver que um dos 7 apontados era Nicolau para servir a igreja. Mas dizem alguns que ele era um falso convertido. E com o tempo, ele se rebelou, mas ele continuou influente na igreja por conta das suas credenciais, por ter sido escolhido no início. Outros teólogos sugerem que foram os seguidores de Nicolau que distorceram as suas palavras. O fato é que surgiu essa seita cheia de heresia e que era imoral e perversa.
e era tão perversa, tão imoral, que em Apocalipse, capítulo 2, versículos 12 a 15, relaciona os nicolaítas à doutrina de Balaão, que levou Israel a pecar com prostituição e idolatria, lá no Antigo Testamento. Versículo 4 diz, porém, que Éfeso deixou o seu primeiro amor, tornando-se espiritualmente apática. Apesar da aparência de saudável, de uma igreja que persistia, mesmo em meio à perseguição, de uma igreja que combatia as heresias e as seitas, a igreja havia perdido seu amor por Cristo. Algo semelhante aconteceu a Israel. Você vê em Jeremias capítulo 2, versículos 2 a 13. E o que Deus fez com Israel? Trouxe um julgamento para o seu povo. Então, a falha em amar a Deus é sim um pecado. No versículo 5, Jesus manda que a igreja se lembre de onde caiu, se arrependa do seu pecado e volte a praticar as boas obras. O estudo da Bíblia, a oração, a paixão na adoração a Deus. Jesus também avisa que se eles não voltaram ao seu primeiro amor, ele castigará a igreja, tirando o lugar dela, ou seja, o não arrependimento resultaria no desaparecimento da igreja. Infelizmente, foi isso que aconteceu. No versículo 7, a carta termina com uma exortação e uma promessa. A exortação é que a igreja tem a responsabilidade de obedecer a palavra de Deus, através que é a Escritura, a Bíblia Sagrada. O que o Espírito diz às igrejas significa que Jesus está falando a todas as igrejas. Note que está no plural. O que o Espírito diz às igrejas. Então, Jesus está englobando todas as igrejas aqui. Todas as igrejas devem ouvir e obedecer a palavra do Senhor. Todo cristão verdadeiro é um vencedor. A árvore da vida que fala nesse texto a qual Jesus se refere, ela foi proibida a Adão depois da queda, depois do pecado. Veja em Gênesis capítulo 3. Mas era uma árvore terrena, estava no jardim do Éden. A árvore da vida celestial simboliza a vida eterna, mas somente o verdadeiro cristão que ama a Deus de coração terá acesso a ela. Ela está no céu. Que possamos nos lembrar de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Que nós possamos aprender o que Jesus está ensinando à igreja de Éfeso, que nós possamos buscar o Senhor, nos arrepender se nós deixamos o primeiro amor e voltarmos às boas obras, às obras iniciais, quando nós tínhamos aquela paixão por Cristo,
aquele amor que nos fazia pregar a palavra, nos fazia ler a Bíblia, que nós possamos voltar ao primeiro amor. Que você possa ler a sua Bíblia, estudar a sua Bíblia, orar todos os dias, buscar o Senhor em oração, com alegria, com amor ao Senhor Jesus, lembrando-se daquilo que Ele fez por você. Que a graça e a paz do Senhor seja contigo e com toda a sua família. Até a próxima.